Fala galerinha, tio Carlos aqui, né, para a gente dar continuidade ao nosso assunto do capítulo, né, que a gente começou na aula passada. Então a gente vai continuar aqui o capítulo, beleza? E a gente continua o capítulo a partir da parte de climas e biomas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o clima e sobre o bioma, que são coisas que estão muito relacionadas, tá? Então aqui a gente começa, né, aí tá a página do livro, né, do livro Telares, do nosso livro, e vamos lá. Quando a gente fala de clima e de bioma, a gente tem que analisar umas coisas primeiro. Primeiro, o clima de uma região depende de fatores, de muitos fatores. Latitude, ou seja, a distância desse ponto no mapa até o Equador. Quanto mais afastado, maior é essa latitude. E quanto mais afastado do Equador, maior é a variação de clima, né, ao longo do ano. E isso gera as estações do ano. Tá? E a gente vai ver isso no livro do 8º ano, quando a gente chegar lá. Tá? Então, o clima, ele além disso, ele depende da altitude. Né? Quanto mais alto for o local, mais baixa vai ser a sua temperatura, tá? Então, quanto mais perto do nível do mar, mais quente, quanto mais alto, mais frio, tá? E os biomas, que é o nosso foco agora, eles têm um tipo de vegetação e clima característico, tá? E isso é o que define o bioma. Ele tem uma vegetação principal e tem um clima bem definido, tá? Então, e dentro desse bioma a gente pode ter vários ecossistemas reunidos. Então, ao longo do planeta, né, a gente tem os biomas tundra, taiga, florestas temperadas, florestas tropicais, campos e savanas e os desertos. Lembrando, né, só abrindo um parênteses, quando a gente fala de deserto, a primeira imagem que vem é aquele mundo de areia, aquele calor sem fim. E a gente tem desertos de dois tipos no nosso planeta. A gente tem um deserto quente, como o Saara, como o Atacama, que é aqui na América do Sul, ali no Chile, né, o Saara lá na África. E a gente tem os desertos frios, como os dois polos, né, os extremos do planeta, tá bom? E aí a vegetação, ela vai variar e ela vai, né, influenciar os outros fatores, como o clima é influenciado pela vegetação, a quantidade de chuvas é influenciada, e também o tipo de organismo que vai ter lá é influenciado pela vegetação. Então aqui no mapa o tio vai dar um zoom para a gente ver como os climas estão distribuídos no planeta. Então a gente tem um mapa, né, mostrando aqui os desertos, e aí o mapa também só fala dos desertos quentes, né? A gente tem os desertos predominando aqui na região próxima, na região intertropical, na região próxima, mais próxima do Equador, né? E quando a gente se afasta, aí aqui também perto do Equador a gente tem as grandes florestas tropicais, né? Aí afastando um pouquinho a gente tem as florestas temperadas e por aí vai, beleza? Agora o que, que a gente vai fazer? O tio vai tirar um pouquinho do zoom, não era tudo isso, mas tudo bem, falhas acontecem e a gente vai começar a falar dos biomas do Brasil, que são esses, tá? Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Pampas, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Zona Costeira, tá? E aí a gente tem algumas zonas de transição também. Vamos dar zoom no mapa? Então a gente tem aqui, né, um mapa dos biomas brasileiros. Vocês podem perceber que a maior parte do bioma do Brasil é ocupado pela floresta amazônica. E a gente já tem uma outra parte aqui para baixo, que vem aqui da pontinha do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, que é a Mata Atlântica.
que antes ocupava toda essa região de Cerrado e parte do sertão. Tá? A Caatinga, que é o bioma exclusivo nordestino, pegando um pouquinho de Minas. Tá? A gente tem o Pantanal Mato Grossense, aqui no Mato Grosso do Sul. O Cerrado pegando a região central do nosso país. E a zona costeira, né, que se estende ao longo de toda a costa do nosso país. E vamos falar um pouquinho de cada um desses biomas, começando pela floresta amazônica. Né? A floresta amazônica é um tipo de floresta tropical, pode ser chamada de floresta tropical úmida, floresta pluvial, floresta equatorial, então ela pode ser chamada de diversas formas. Mas o nome é floresta da nossa floresta amazônica. Ela é nossa, tá, gente? Tem muito país, inclusive, principalmente os nossos irmãos do norte, né? Os Estados Unidos, dizendo que a Amazônia não pertence ao Brasil, mas ela é nossa, tá? Então, a gente tem, né, que ela cobre 60% da Amazônia é em território brasileiro, tá? Cobre uma boa parte da América do Sul. E aí, se a gente for fazer a caracterização, ela pode ser dividida em três partes, né? Terra firme, duas partes, terra firme e alagada. E cada uma tem as suas características, além das áreas de várzea, né? Que a várzea é uma área de rio que ela inunda e seca, né? Periodicamente. Então a gente tem parte da floresta que fica sempre alagada, parte da floresta que nunca é alagada e uma parte da floresta que alaga e seca, dependendo da época do ano. Tá? Então aqui tem uma mata de várzea nas margens do rio Guamá, em Pará. Foto tirada em 2015, já está com quase 6 anos. Então, a vegetação da floresta amazônica ela é bem densa, bem rica. É um dos biomas com a maior biodiversidade do planeta. Biodiversidade é a diversidade de seres vivos. Então, acredita-se que muito mais da metade dos seres vivos existentes na floresta amazônica ainda não foram descobertos pela ciência, justamente pelo fato da vegetação ser extremamente densa, ou seja, as árvores elas são muito perto, tem uma quantidade muito grande de árvores e elas se espremem dentro da floresta. A gente diz que a floresta, né, a mata, a vegetação da Amazônia, ela é perene, ou seja, ela não perde as folhas em momento, todas as folhas em nenhum momento do ano, justamente por causa do clima, né, da grande quantidade de chuvas. É um bioma que tem uma pluviosidade muito alta. Né? E como eu falei, se a gente for falar de fauna e flora, né, de vegetação e dos animais que habitam lá, a gente vai ter exemplos praticamente infinitos. Né? A gente tem buriti, cajueiro, o cedro, o açaí, a seringueira, são todas plantas comuns na floresta amazônica. Tá? Então, e se a gente for falar de animais, a gente tem dois representativos aqui. O uratu, ele é um pássaro curiosíssimo. Quem quiser dar um Google aí, ó, urutau, né? É uma ave não é tão grande assim, né? Vive na floresta. E o boto cor-de-rosa, né? Também é um dos animais marcantes da floresta amazônica, tá? Então, clima extremamente quente, extremamente úmido. Isso aí é importante para que o processo de decomposição da matéria orgânica seja extremamente rápido. Né? Os nutrientes retirados do solo eles voltam rapidamente. Tá? E aí eu vou abrir um parênteses aqui para falar que o solo da Amazônia ele é autossustentável. O que eu quero dizer com isso? Que se a gente tirar a vegetação, o solo ele não consegue sustentar nenhum tipo de plantação, tá? Então, quem acha que podia desmatar a Amazônia e plantar comida para as pessoas, não, isso não vai dar certo, vai precisar um custo muito maior fazendo a colocando adubo no território
para que o solo seja viável, certo? E aí o seringueira, né, que é de onde a gente extrai o látex que vai para a borracha, que é para fazer borracha, tá? Isso aqui é foi muito, foi uma prática muito importante no crescimento da economia do Brasil, tá? No século XX, no fim do século XIX, começo do século XX. A Mata Atlântica. Ela é um tipo de floresta tropical, mas é uma floresta mais subtropical, né? Ela tem as estações, ela é uma mata bem heterogênea, porque ela vai desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, então ela vai passar por vários climas, mas a vegetação, né, é semi-decida, ou seja, tem épocas do ano que perde uma parte das folhas, mas ela é uma floresta extremamente rica, uma floresta que tem uma fauna e uma flora extremamente diversos, embora, né, hoje a mata tem apenas 5% do seu tamanho original. Desde a chegada dos portugueses até hoje, 95% da Mata Atlântica foi destruída. E é obrigação nossa proteger, cuidar e fazer com que ela se recupere para as próximas gerações. Falar da fauna e da flora da floresta, né? Ela tem adaptações ao clima, como das florestas tropicais, como na Amazônia, e a gente tem uma grande variedade: Jequitibá, Ipê, Palmeira Jussara, que é de onde a gente extrai palmito, tá? Então a gente tem uma grande variedade e também uma grande variedade de epífitas. Professor, tio, o que é uma epífita? Está dito aqui, ó. São plantas que vivem sobre outras plantas sem ser parasita. E aqui a gente tem uma imagem da floresta da Mata Atlântica, né? Uma floresta extremamente densa. Tudo isso aqui na imagem é Mata Atlântica. Rica em mamíferos, rica em insetos, em aves, em diversos tipos de aves, de peixes. Então é uma fauna bem diversa. E tem como seu principal representante, nem tem a fotinha aqui, é o mico-leão dourado, que é uma espécie em extinção, tá? E aqui um ouriçozinho, né? Não é o ouriço típico que vocês devem estar acostumados a ver, mas é um ouriço da nossa fauna local, da nossa fauna, né? E o motivo da Mata Atlântica ter sido muito devastada foi a extração de pau-brasil, depois o ciclo do café, da cana, a mineração. Então tudo isso, como ela era muito diversa e ela estava ali, né, passando, ela estava ali cobrindo a região por onde os portugueses estavam habitando, então ela foi muito explorada, tá? Muito explorada. Ah, essa ameaça é justamente sobre a questão do extrativismo e da derrubada de árvores para cultivo agrícola. Isso é um grande risco a florestas, a extração da madeira, sem falar na mineração. Então são coisas extremamente ruins que o pessoal, que as pessoas fazem na floresta. A fiscalização não dá conta, embora tenha muita prisão, muita apreensão, a fiscalização ainda não é suficiente para salvar as nossas florestas. E agora a gente fala de dois biomas, os pampas, né, que ocupa 2% do território do Brasil, né, é chamado de pampas ou Campos Sulino ou Campos do Sul, localizado no Rio Grande do Sul. Ele tem vegetação rasteira, predominantemente rasteira, como na imagem aí do livro, tá? E aí a gente tem, né, mesmo parecendo uma paisagem sem biodiversidade, embora a mata seja rasteira, né, como o próprio nome diz, um campo, tem uma vegetação, tem uma quantidade de animais bem diversificada, o veado campeiro, gato do pampa, várias espécies de raposa, guaxinins,
tatus, roedores, né? E aves a gente tem marreco, taxã, quero-quero. E aqui na imagem a gente tem um maçarico do campo, tá? Uma avezinha comedorinha de insetos. O tio tá ficando doido, tá? Então, voltando só para terminar de falar dos pampas, né? Clima, né? É extremamente frio ao longo do ano, né? A média de temperatura é bem baixa, 18 graus, e as estações são bem definidas. O verão é bem quente, o inverno é frio. A chuva acontece no período do verão. E durante o verão tem uma boa quantidade de chuvas, tá? Na floresta amazônica e na Mata Atlântica, a pluviosidade, ou seja, a quantidade de chuvas, ela é bem alta. E o Cerrado é a segunda maior biodiversidade do nosso país, depois da Amazônia, né? Tem uma vegetação heterogênea, ou seja, ela tem aspectos diferentes. Ela tem uma vegetação rasteira, uma arbustiva, com algumas árvores espaçadas, e as árvores de lá têm uma característica muito, muito peculiar, né? A casca da árvore é muito grossa, os troncos e galhos são retorcidos, e as folhas normalmente cobertas por cera para proteger do calor. Tá? O clima, né, ele é muito quente e úmido no verão e frio e seco no inverno. E a temperatura média, né, é de aproximadamente 23 graus Celsius. Né? Chove na primavera e no verão. Lá no Cerrado, ele tem uma característica muito peculiar, que são os incêndios naturais. Né? E por conta do calor, na época seca, quando não está chovendo, raios ou simplesmente atrito entre pedras podem gerar faísca que geram grandes incêndios naturais. E esse incêndio ele faz parte do ciclo do cerrado, né? Muitas plantas estão adaptadas a isso e após o incêndio elas começam a germinar. Aqui a gente tem uma foto exemplificando o cerrado, as árvores são distantes umas das outras, com galhos, né, tortuosos e retorcidos. E aqui a gente tem os dois grandes representantes do cerrado, né, que é o lobo-guará e o tamanduá-bandeira. Né? Na figura A, o tamanduá-bandeira, na figura B, o lobo-guará, que são bem característicos do cerrado. A Caatinga é onde nós vivemos, é o nosso bioma. Né, ocupa um pouco mais de 11% do território brasileiro, todos os estados do Nordeste e o norte de Minas Gerais. Né, média de temperatura é muito alta, de 27 graus Celsius, e o clima é seco, é o clima semiárido. A quantidade de chuvas é muito pequena ao longo do ano e o período de seca ele é bem estendido. Né? Para nós que moramos aqui, a gente sabe que as chuvas tendem a acontecer ali de fevereiro a março, abril no máximo, e o resto do ano é época de estiagem. O período das chuvas, e aí cuidado para não criar briga em casa, o período das chuvas acontece no verão, tá? Não chove no inverno. A gente está no verão aqui no Nordeste, por isso está chovendo. Mas tio, meu pai, meu avô diz que aqui no Ceará chove no inverno. Isso é uma herança que a gente tem dos nossos colonizadores. Quando os portugueses chegaram aqui ao Nordeste, com tanto calor e tal, e viram a época das chuvas, que antes era um pouco mais estendido do que agora, como o clima ficou mais ameno, eles compararam com o inverno europeu, porque era na mesma época. Então, o que a gente chama de inverno, na verdade é o inverno no hemisfério norte, aqui no hemisfério sul é verão. E aí essa herança errada foi sendo propagada desde da época da colonização até hoje, e ainda tem muita gente aqui no Ceará
que chama desse jeito. Mas você que está assistindo essa aula, você que está estudando, tem que saber a verdade, tem que saber o certo. Chuvas acontecem no verão. O verão ele é quente e chuvoso. O inverno ele é seco. Tá? É quente e úmido. O inverno é seco. Como aqui o inverno não é frio, ele é quente e seco. E o verão ele é quente e úmido. Tá? Beleza? Então a gente tem a estação das chuvas e a estação sem chuvas. A estação das chuvas vai acontecer se a gente tivesse 4 estações bem definidas entre o verão e a primavera. E no inverno e no outono a gente teria a estação das secas. As plantas da caatinga elas têm várias adaptações para esse clima seco. Folhas reduzidas ou transformadas em espinhos, como cactos, mandacaru, xique-xique, e raízes extremamente profundas para acessar a água subterrânea. E outra coisa mais muito interessante no Nordeste, tá tudo seco. Basta a primeira chuva e tudo volta a ser verde. Ele tem o poder de se recompor, de se reconstruir, que é uma coisa absurdamente incrível. Então, o Nordeste, ele tem uma fauna e uma flora bem rica, ao contrário do que a maioria pensa. Temos muitas espécies de anfíbios, de répteis, de aves, de mamíferos, diversos invertebrados, tá? Muitos desses animais são endêmicos, são exclusivos aqui do Nordeste. Com relação à vegetação, a gente tem uma vegetação que a gente chama de xeromórfica. Xeromórfica. Guarda esse nome. E aí essa vegetação xeromórfica ela é toda adaptada a esse clima mais seco que a gente tem aqui no Nordeste. Então a gente tem, né, como eu vim falando, uma grande diversidade de répteis, aves, mamíferos, invertebrados e anfíbios. E a fauna, ela é até um certo ponto heterogênea, né? Ela é bem diversificada. O Pantanal, ou Pantanal Mato-Grossense, né? É um clima, é um bioma. Ah, só um detalhe. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. Não existe nada igual em nenhum outro lugar do mundo. O Pantanal, né, é um negócio aqui que fica ali, né, no Mato Grosso, entre o Mato Grosso do Sul, indo até a Bolívia e o Paraguai. Verão extremamente quente, extremamente chuvoso, de clima tropical e inverno seco. Né? Ele acaba recebendo algumas massas de ar vindo do sul, que faz o clima ficar bem ameno. O Pantanal ele passa a maior parte do tempo alagado. Tá? Ele passa uma boa parte do tempo alagado. Quando chove, né, na época da cheia, os rios transbordam e cobrem toda a planície. Quando as chuvas param depois de um tempo, o rio volta e muitas dessas áreas, né, acabam, né, secando. Um terço do Pantanal fica, né, descoberto de água durante o ano e os outros 2 terços fica coberto de água praticamente o ano inteiro, tá? Então o solo ele é bem rico em nutrientes por causa da água que sai dos rios e fertiliza o solo na época das enchentes. Então a gente tem essa imagem característica, né? Várias lagoas, né, que se conectam, os rios e a área alagada do Pantanal. Falar de vegetação e de fauna e de flora, né? A gente tem o tuiuiu, né, que é um tipo de garça que a gente tem aqui no Brasil, e o jacaré do papo amarelo, o jacaré do Pantanal, tá? Uma diversidade de peixes extremamente grandes, né? Inclusive existem vários programas de pesca aí pela TV que visitam o Pantanal para mostrar essa diversidade. Uma diversidade de aves também bastante bacana. Muitos animais adaptados à vida aquática ou próxima à água, a diversidade de anfíbios também absurdas, né? E com relação à vegetação, a gente tem uma vegetação de campo, né? Uma vegetação pasteira, com as áreas de árvores, com as áreas arbóreas.
Mata das Araucárias e Mata dos Cocais. São dois biomas bem pequenos que a gente tem no Brasil, mas que precisam ser mencionados. A Mata das Araucárias, ou Floresta das Araucárias, ela é uma vegetação, né, que a gente encontra ali no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, né, nas regiões com altitude um pouco maior. Né, ela se assemelha à taiga dentro dos biomas do mundo e ela é uma vegetação adaptada ao clima frio, que lá é bem frio nessas regiões, tá? E tem como seu maior representante o pinheiro do Paraná, tá? O pinheiro do Paraná e a gralha azul como um representante da fauna. Esse bioma ele tem uma diversidade de aves muito boa, né? E de mamíferos também é uma diversidade bacana, beleza? Já a Mata dos Cocais, ou Babaçual, que fica localizado principalmente no Maranhão, no Piauí, com algumas zonas ali no Ceará, aqui no Ceará e no Rio Grande do Norte, ela serve de transição entre a Amazônia e a Caatinga, tá? O clima é bem quente e a quantidade de chuvas varia ao longo dos anos, né? Ela é formada principalmente pelo babaçu, de onde a gente extrai um óleo, pela carnaúba, de onde a gente extrai uma das ceras mais importantes comercialmente, né? A oiticica e o buriti, tá? São plantas que a gente consegue extrair muita coisa. Ela foi muito desmatada para ceder espaço aos cultivos, às monoculturas, né, às plantações. E aí isso acabou reduzindo. Antes, né, ela se estendia para o Pará e para o Tocantins, e hoje ela foi reduzida. Mas ainda assim, ela é bem importante comercialmente, com o extrativismo do, do, do babaçu, da carnaúba, e sempre feito com muita responsabilidade, tá? Então a gente tem aqui uma imagem da Mata dos Cocais lá no Piauí. São diversos tipos de palmeiras, por isso o nome cocais, coco, tá? E é um bioma brasileiro deveras importante, tá? E aí a gente vai encerrando o nosso capítulo, tá? Desejando a vocês boa semana, bons estudos. E o tio Carlos vai ficando por aqui. Forte abraço, valeu, falou!